O município ele assume total compromisso com o povo de Coronel Fabriciano de agir de maneira séria em relação à proteção ao erário. É função nossa, é dever do administrador. Então, nós não mediremos esforços na proteção do interesse público aqui no município de Coronel Fabriciano. E, tendo em vista os fortes indícios de cometimentos de crime aqui que lesaram o patrimônio público, essa gestão já fez as devidas comunicações e representações junto ao Ministério Público Federal, tendo em vista a possível ocorrência de delito de competência federal em virtude a fraudes no saque de PIS/PASEP. Então, competência da Justiça Federal, fizemos a devida representação junto ao Ministério Público Federal. E tendo em vista aí também a possível ocorrência de delitos aqui na Previcel que tem um interesse local, interesse municipal, a competência é para o Ministério Público Estadual. Então, fizemos também a devida representação junto ao Ministério Público Estadual para, como titular da ação penal, tendo essa exclusividade da investigação da ocorrência de delitos, a partir daí, assuma essa investigação para a devida responsabilização e individualização das condutas dos responsáveis que lesaram o erário municipal. Essas irregularidades, elas aconteceram entre os anos de 2005 e 2016. Como que será o processo, assim, por diante, em relação às questões das aposentadorias dos servidores? O servidor, em momento algum, pode ser prejudicado por atos de má gestão pretérita. Então, além de tudo, a gente assume o compromisso de proteção ao servidor aqui de Coronel Fabriciano, tanto os ativos quanto os inativos. Então, em momento algum, o servidor ele pode ser prejudicado. Então, a par disso, a atual gestão, ela adotou medidas de minimização desses atos de má gestão pretérita, no sentido de que, de promover um plano de amortização desse déficit milionário aqui da Previcel, que foi herdado pela atual gestão, sempre pensando no bem-estar do servidor e no futuro tranquilo do servidor aqui de Coronel Fabriciano. Quem que assina a auditoria? A auditoria, ela foi contratada com empresa séria e comprometida de renome nacional, que é a FIP. Doutor, continuando com a questão da Previcel, por favor, o que, de certa forma, irá impactar nessas aposentadorias da Previcel, tanto assim que foi estipulado aí pelos anos de 2013 em diante? Todos os processos de concessão de aposentadoria, eles estão passando por auditoria. Já foram constatadas que algumas foram concedidas com o cálculo superestimado, né? Ou seja, o valor de recebimento deveria ser menor do que foi concedido. Em outros casos, foi constatado que o servidor teve uma supressão de seus direitos e o valor concedido é aquém do que ele realmente teria direito. Então, todos os processos estão sendo auditados para uma avaliação criteriosa e para que seja entregue exatamente aquilo que o servidor ele tem direito. Com relação ao servidor, nada sofrerá de impacto, né? A administração municipal ela vai garantir a cobertura, a equalização desse déficit sem impactar em nada os servidores e os inativos também. Sim, mas de certa forma, qual será o montante investido aí pelo governo municipal na Previdência, neste caso? Muito bem, com relação à equalização do déficit, os valores serão de 37 milhões. Como eu disse, o servidor não sofrerão os impactos, só que infelizmente a administração pública ela sobrevive de escolhas. É necessário fazer escolhas, ao passo que foi necessário aportar esses recursos para equalizar esse déficit, algumas políticas públicas, infelizmente, deixarão de ser realizadas. Infelizmente. Então, a maior consequência desse grave déficit vai ser para toda a sociedade fabricianense. Por quê? Como eu disse, na economia ela é feita de escolhas. Não é possível executar 2 serviços de uma única vez, com recursos limitados e finitos. Então, ao passo que o município ele se propôs, por meio de uma legislação, a equalizar esse déficit atuarial, ele foi obrigado a fazer uma escolha de, infelizmente, não poder mais investir em algumas políticas públicas. Haja visto que o recurso público é limitado. Então,
Então, diante disso, infelizmente, algumas políticas públicas, infelizmente, serão impactadas, né, com essa medida, né, que compulsoriamente o município foi obrigado a tomar. Zé Márcio, quais são as causas do déficit? Bem, as principais causas foram a ausência de compensação previdenciária, a má gestão dos recursos do fundo previdenciário e um acumulado, né, de coisas que aconteceram durante a gestão do Instituto. Né? Um acumulado de fatos, né, que culminaram nesse déficit. Por exemplo, foi a ausência, né, da compensação previdenciária, isso foi um fator. A má gestão de auxílios doenças. Sim, também a concessão de auxílios doenças sem o devido critério, sem a devida avaliação de um perito trabalhista para verificar a inatividade, né, ou a incapacidade laborativa, né, desse servidor, isso contribui. A falta de uma gestão dos fundos aplicados, dos recursos aplicados em fundos, né, haja vista que é necessário essa gestão para que se garanta a sustentabilidade do Instituto. Tem que fazer sim, tá? É importante, manda para todos os órgãos que desejar. Eu e Chico não temos nenhuma preocupação com isso. O que tem que ser fiscalizado deve ser fiscalizado, só que nós temos uma consciência tranquila, que nós cumprimos rigorosamente. Você viu aí que o Chico negociou a dívida, o problema começou com o Paulo Antunes, então nós fizemos a negociação, ele pagou rigorosamente o governo dele, eu também. No dia 29 de dezembro eu fiz uma aposta de 2,5 milhões, isso dando uma folga para o atual prefeito de 5 meses, que ele não precisaria contribuir, que aí o funcionário estava cobertado, com tranquilidade. E a última contribuição que eu fiz além para o fundo foi de R$517 mil. Então, nós fizemos toda a orientação que a Caixa nos deu, nós fizemos as aplicações de acordo com a Caixa, entendeu? Só aposentamos as pessoas depois da homologação do Tribunal de Contas, enfim, estamos com a consciência tranquilos, sem problema nenhum. Então deve mesmo, fiscalize mesmo, porque aí vai ver onde que está o erro. O erro não terminou no meu governo, o erro começou lá no governo do Paulo Antunes e está com ele agora, não é conosco. Vou ser mais além. Mas, se ele não partir para ter uma discussão séria, daqui a pouco ele não consegue pagar nem aposentado. Exatamente. O fundo previdenciário deve ter uns R$40 milhões. E não tem dinheiro para aposentar. Lá de cá está só aumentando. Na medida que aumenta o salário, está só aumentando. Os caras não morrem, tem vida. Então o fundo aqui está só aumentando. Porque cada vez que passa, se você quiser xerocar, você vê que a prefeitura vai ter que colocar um aporte para pagar esses outros. O que eu tenho que fazer com responsabilidade, isso aí ele pode colocar na minha boca, é deixar de fazer pacote, gastar dinheiro com a consultoria e trazer realmente. Ele abriu o mundo da Caixa Econômica e trouxe uma consultoria de São Paulo, que eu nem sei quem é que é. Pô, a Caixa Econômica tem a maior expertise nesse sentido. Eu preciso fazer as coisas corretas, sabe por quê? Se ele não fizer, daqui a pouco ele vai ter dinheiro para pagar servidor inativo e aposentado. Parar de criar factuário, parar de ficar criando celeuma e administrar. Isso aqui é um problema, tem que ter gestão. Nós, inclusive, a Rosângela, inclusive, no finalzinho, a Caixa Econômica estava estudando a maneira de como resolver, usando inclusive esse dinheiro que está no fundo previdenciário, mas que por enquanto não está sendo usado, para fazer uma macro renegociação a longo prazo. Lembra assim, a prefeitura sozinha não pode fazer toda a renegociação, tem que levar para a Previdência em Brasília, ver se ela aceita que o que está sendo feito vai levar um ponto alto sustentável. O que acontece é que nós estamos com 40 milhões lá, devendo outro. E ele não chama uma auditoria, uma consultoria decente para ver como é que ele administra isso, para estar resolvendo, nos dar fôlego, para poder resolver a longo prazo. Agora, se não fizer isso, ele não vai dar conta nem de uma coisa nem de outra. É isso que tem que ser entendido.